Bom, aqui então, nessa primeira aula nós vamos ver a interface do programa. Provavelmente a tela de vocês deve estar de outra cor, tá? Não, acho que é um cinza escuro, não é? Cinza escuro, preto. Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como alterar a cor de tela, que é a cor de fundo. Tem gente que gosta de trabalhar com ela preta, tem gente que gosta dela branca ou um cinza mais claro. Isso fica a critério de vocês. Isso não interfere na hora de desenhar e não interfere na impressão também, tá? Porque essa cor de fundo aqui de tela não sai na impressão, é somente para trabalhar. Para vocês mudarem essa cor de fundo aqui, vocês vêm aqui no menu de aplicação, aqui ó, nesse azão, tá? Vou chamar de azão, é aquele A lá no canto superior esquerdo. E aqui embaixo vocês têm a opção Options, tá? Então vai lá no azão, Options, vai abrir essa janela chamada Options. Aí vocês vêm na aba Display, tá? Dentro da aba Display vocês têm a opção do botão Colors. Dentro de Colors, aqui no canto superior direito tem a opção Color, e dentro de Color vocês vão colocar a cor que vocês quiserem. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui a cor vermelha, venho em Red, aplicar e fechar, pronto. Tá aí a cor vermelha. Tá? Só que isso aqui dói às vistas, né? Tá? Outra opção também de chamar direto o comando Options é digitando OP. Tá? Não precisa entrar aqui dentro do menu de aplicação Options. Tá? Estando aqui dentro do AutoCAD, você digita OP, que são as iniciais de Options. Vai aparecer aqui um autocompletar do lado do cursor, pode dar Enter, vai lá na aba Display, depois botão Colors, e no canto superior direito, vai lá em Color, e aí vocês colocam o Black, White ou qualquer outra cor que vocês queiram aí. Nesse caso aqui eu vou colocar White, tá? Então eu vou colocar aqui White, aplicar e fechar, e vou dar OK, tá aqui a tela então. Então, só lembrando, relembrando, isso aqui não interfere na plotagem, tá? Essa cor de fundo aqui não sai na impressão, é apenas para trabalhar mesmo, tá? Esse é o Options. Bom, outra coisa que costumam perguntar logo na primeira aula é essa questão das linhas aqui, essa grade, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com essa grade e tem gente que não gosta. Tá vendo aqui embaixo? Ó, aqui embaixo na tela tem uma opção chamada Grid. Provavelmente no computador de vocês tem uns ícones aparecendo aí. Provavelmente o de vocês está assim, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui da tela. Aqui, ó. O de vocês deve estar assim, né? Esses ícones. Vocês clicam com o direito em cima de qualquer ícone, qualquer um deles, tá? E desmarcam a opção Use Icons. Aí aparecem os nomes. Entendeu? Então, só clicar com o direito em cima de qualquer ícone e clica ou desmarca a opção Use Icons e aí vai aparecer os nomes. A grade que aparece aqui, essas linhas, é esse grid aqui, ó. É o F7, tá? No teclado. Então, se você apertar a tecla F7 lá no teclado, aqui ele vai tirar as linhas da grade. Essas linhas também não aparecem na impressão, é apenas na tela. Aí, se você quiser, por exemplo, que essas linhas apareçam na impressão, você tem que fazer as linhas de grade. Tem que desenhar a grade, porque elas não aparecem. Querendo voltar à grade, pressiona Grid ou F7, volta a grade aqui. Outra coisa muito importante, deixa eu diminuir aqui o zoom da tela. Outra coisa muito importante, a questão do zoom. Digitem aí REC, R-E-C. Vamos fazer um retângulo. REC, Enter. Então, sempre para chamar um comando, depois de digitar o atalho ou o comando, eu já vou explicar o que é atalho, essas coisas para vocês, tem que dar Enter. O que está escrito na linha de comandos ou aqui do lado do cursor? Especifique o primeiro ponto, o canto, né, do primeiro ponto. Cliquem na tela, em qualquer lugar. Agora vocês vão arrastar o cursor para um outro lugar da tela e vão clicar em qualquer ponto fazendo um retângulo. Quando vocês clicam no segundo ponto, tá, ele já vai fazer um retângulo. Deu certo aí? Chama o comando. Volta. Dá ESC. Digita REC.
RC, Enter, clica no ponto, isso, leva o cursor para o outro lado, isso, e clica em outro ponto. Pronto, já fez o retáculo. Tá pronto. Bom, então aqui nós temos um retângulo. Agora... REC é de retângulo. REC é de retângulo, isso. Mas a gente vai ter uma aula só de comando de desenho, tá? Aqui é porque a gente só tá vendo algumas coisas. Então aqui nós temos um retângulo feito. Então o que eu quero explicar aqui é como usar o mouse na tela do AutoCAD para desenho. Rolando a bolinha do mouse, você tem o zoom. Então podem rolar a bolinha do mouse. Entendeu? Você aumenta e diminui o zoom. Para cima você aumenta, para baixo você diminui o zoom. Só que o que acontece aqui é o seguinte, olha só, o retângulo eu vou deixar aqui num canto da tela. E aqui eu estou com o cursor aqui, ó, nesse canto aqui. Eu vou rolar a bolinha do mouse aqui, com o cursor aqui. Olha só, eu perco o meu desenho. Então uma dica para vocês. Olha lá, eu estou diminuindo o zoom e não acho meu desenho. Tá? Nesse caso, basta clicar 2 vezes na bolinha do mouse. Já falo sobre isso. Então, como dar zoom aqui? Por exemplo, eu quero visualizar essa pontinha do retângulo. Então eu coloco o cursor bem próximo de onde eu quero ver o zoom e rolo a bolinha ali. Eu vou aproximando o cursor, tá, do ponto que eu quero dar zoom e vou rolando a bolinha lá. Então eu não posso dar zoom com o cursor longe, distante do desenho, porque senão ele vai sumir na tela. Lembrando que essa tela ela é infinita, tá? A tela do AutoCAD é infinita. Você pode colocar o universo aqui dentro do AutoCAD através de coordenadas, tá? Então ela é infinita. Quando o desenho sai da tela, na verdade ele continua desenhado ali, só que ele está num outro plano aí, tá? Esse é o zoom. Então rolou a bolinha do mouse, é o zoom. Depois nós temos o pan. O que seria o pan? Você pressiona a bolinha do mouse, mantém a bolinha do mouse pressionada e aí você leva o desenho para o lado, para cima, para baixo, para o lado, tá? A bolinha do mouse, tá? Não é a tecla, a bolinha do meio lá. Esse pan, lembrando que nesse caso você não está movendo o desenho de lugar, você está apenas como se estivesse levando a tela inteira para o lado. Isso facilita na hora de desenhar. Por exemplo, quero fazer aqui uma linha o atalho é a letra L. Olha só, vou começar aqui, ó, chegou aqui, não vai mais para baixo. Aí o que eu faço? Aperto a bolinha do mouse, levo o meu dedo aqui, ele travou porque quando a gente trabalha com unidades muito diferentes, ele trava. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, chamar o comando linha, vou começar aqui, ó, não vai mais. Aí eu aperto a bolinha do mouse, levo o meu desenho para cima, entendeu? E aí eu continuo fazendo aqui, ou para o lado, essas coisas assim. Tá? Esse é o pan, ele é muito útil, vai nos ajudar bastante. Então, relembrando, rolou a bolinha do mouse, é o zoom, apertou a bolinha do mouse, tá? Mantém a bolinha pressionada e aí você leva o seu desenho para o lado. Você não está movendo o desenho de lugar, apenas está carregando, puxando ele para o lado, mais ou menos assim. E outra coisa interessante, olha só, deixa eu fazer aqui um círculo, aqui ó, eu tenho 2 desenhos na tela, tenho esse retângulo e tenho um outro círculo de raio 10, bem pequenininho aqui em algum canto que eu nem sei onde está. Aí eu perdi o meu desenho na tela, o que eu faço? Pressiono a bolinha do mouse 2 vezes, ó, 2 vezes, tá. Aqui ó, tudo que está desenhado no AutoCAD aparece, tá aqui o círculo, aqui ele ó, tá? E está aqui o retângulo. Está vendo a distância um do outro? Cliquei 2 vezes na bolinha do mouse, aparece tudo que está desenhado aqui, vai aparecer na tela. Então, se tiver minúsculo, assim, o zoom tiver muito pequeno, ele vai aumentar para aparecer tudo. Se tiver muito grande, ele vai reduzir para aparecer. Esse é o zoom também, é outra forma de zoom, chama Zoom Extends. 2 vezes na bolinha do mouse. Clicou 2 vezes na bolinha do mouse, seu desenho aparece. Vou deletar. E como eu faço para deletar isso aqui? Uma forma seria clicando em cima, olha lá, ele seleciona e aí você pressiona a tecla Delete. Outra forma é clicando fora do desenho, arrastando o cursor, envolvendo todo o desenho, clicando na outra ponta. Selecionei também. Ou do contrário também. Só que se for da esquerda para a direita, essa janela de seleção é azul. Se for da direita para a esquerda, é verde,
Tá? Tem diferença na hora de selecionar. A gente vai ter uma aula sobre isso também, eu vou explicar. Mas como a gente está envolvendo todo o desenho aqui, não tem problema. Então vou deletar, vou clicar 2 vezes na bolinha do mouse, olha o que apareceu, o círculo. Por que agora o círculo apareceu grande? Porque só tem ele desenhado. Então ele vai ajustar ao tamanho da tela. Antes eu tinha um retângulo desenhado também. Então, como ele ia mostrar tudo, o retângulo ficou menor e o círculo pequenininho, porque ele mantém as mesmas proporções. Entenderam essas funções do mouse? Tá? Então, ó, clicou 2 vezes na bolinha do mouse, Zoom Extends. Apertou a bolinha do mouse e leva o desenho para um lado e para outro. Ou se não, você pode também apertar a bolinha do mouse e levar de um lado para outro. Porque às vezes essa questão dele sair segmentado, isso só acontece quando você trabalha com medidas muito distantes. Igual eu fiz um retângulo de raio 10 e tinha um círculo que a base devia ter mais de 1000 unidades. Então a diferença de distâncias de tamanhos é muito grande, por isso que ele faz isso, tá? Mas quando a gente trabalha com as medidas todas próximas, não costuma acontecer isso não. Ou se acontecer, é só chamar o comando regente, já resolve o problema. Bom, vamos lá então, começando aqui a interface do programa. Aqui no canto superior esquerdo nós temos o menu de aplicação, aqui ó, o Azão, aquele A vermelho, cliquem nele. Dentro do menu de aplicação nós temos algumas ferramentas importantes, como New, para abrir um arquivo novo. Tá? Nós temos aqui a opção Open, quando você quer abrir um arquivo já existente no seu computador ou no pendrive, você vem aqui em Open e dentro de Open vai abrir a janela de seleção de arquivo, você escolhe o arquivo ou busca o arquivo lá no seu computador e abre. Essa é a opção Open. Depois nós temos aqui a opção Save, que é salvar, isso aqui é igual ao Windows. Você vai salvar um arquivo. Se o arquivo nunca foi salvo, que é o caso desse aqui, ó, eu abri esse AutoCAD, mas não salvei nenhuma vez. Se eu pedir para salvar, ele vai me mostrar uma janela pedindo um nome de arquivo aqui embaixo, ó, tá? E qual a versão do AutoCAD eu quero salvar. Porque, por exemplo, aqui ó, ele está programado não, já é padrão do AutoCAD, para salvar no 2013. Aqui ó, AutoCAD 2013. Se eu salvar um arquivo no AutoCAD 2013 e mando esse arquivo para uma outra pessoa que não tem o AutoCAD 2013, mas tem o 2012 ou anterior, ele não consegue abrir esse arquivo. Ele só vai abrir no AutoCAD 2013 ou posterior. O posterior ainda não saiu, sai agora em março desse ano a versão 2014. Já em março eles devem lançar a versão 2014. É sempre um ano antes. Tá? Então nesse caso, para vocês, por exemplo, se vocês pensam em mandar esse arquivo para outra pessoa, vocês podem salvar, por exemplo, no 2010, no 2007, no 2004, entendeu? Geralmente eu salvo no 2010. Agora, se você vai mandar para uma pessoa que tem um AutoCAD muito antigo, aí vai lá no 2007, por exemplo, ele não perde nada, tá? do arquivo. Depende da ferramenta também que você usou, tá? 2004, por exemplo, aí você pode salvar em outra versão de AutoCAD. Aí ele abre no 2013 também. Bom, voltando aqui então. Então esse aqui seria, que eu mostrei para você, seria o Save. O Save As é salvar uma cópia. Você já tem um arquivo salvo, fez algumas modificações e quer manter o antigo e criar um arquivo novo das alterações. Aí você pede para salvar como, que é o Save As. Aqui ó, Save As. Tem algumas opções aqui, alguns tipos de arquivo, mas basta clicar em Save As e está pronto. Ele vai abrir aquela janela também, está aqui ó. E aí você dá um nome para o arquivo, a versão que você quer salvar. Isso aqui, deixa eu até mostrar um negócio para vocês aqui, interessante. Aqui ele já está programado para salvar no 2013. Mas às vezes você quer que ele sempre salve como 2010. Então entre lá no Options de novo, digita aí OP Enter. Não precisa nem ir lá no menu de aplicação, OP Enter. Aí vocês vêm aqui, ó, Open and Save, na aba Open and Save. Tá vendo aqui, ó, Save As, AutoCAD 2013, coloquem aí 2010, porque aí toda vez que vocês forem salvar arquivo, ele vai salvar no 2010. E dá OK. Pronto, porque se eu pedir para salvar agora,
Aqui, ó, já aparece aqui embaixo 2010, ó. Tá? Para não ter esse problema. Deu certo, certo? Bom, aqui então, continuando aqui, ó, nós temos o Save As então e outras opções aqui que eu vou explicando no decorrer do curso, tá? Print para plotar é aqui. Tem o Draw Utilities com algumas funções aqui, algumas nós vamos ver, outras já seria para curso mais avançado, tá? Mas nós vamos ver o Units, por exemplo, a gente vê isso depois. Close. Nós temos aqui a opção Close, que é para fechar o arquivo, mas não fecha o AutoCAD. Então essa é a opção Close. E tem o Exit. O Exit você sai do AutoCAD, tá? O Close fecha só o arquivo, não fecha o AutoCAD. Como que fecha o AutoCAD? O Exit, aqui, Exit AutoCAD 2013. Tá? O print é para impressão. O print é para impressão, tá? Só que esse print não é igual o Word, que você aperta lá a impressora e ele já sai bonitinho. Não. Aí, você tem que configurar a escala, entra um monte de configuração aí, tá? Mas é aqui que manda plotar. Aqui em cima, então esse é o menu de aplicação. Tá? São ferramentas que a gente usa com uma certa frequência. Aqui em cima nós temos uma barra de acesso rápido. Aqui nós temos o New, que é o primeiro ícone. Se você colocar o cursor em cima sem clicar, ele mostra um nome, que é a mesma coisa que nós vimos dentro lá do menu de aplicação. O que o New faz? Ele abre um arquivo novo. Depois nós temos aqui o Open. O que o Open faz? Ele vai abrir um arquivo existente. Nós temos o Save, Save As. O Cloud Options aqui seria as opções da nuvem. Tá? O que seria a nuvem? Por exemplo, tem a opção aqui de você abrir o arquivo na nuvem, que seria um computador remoto em outro lugar. Aí você abre o seu arquivo lá, dá para você na obra, você trabalhar com o seu cliente lá, ou o cliente está lá na casa dele, você está na obra, os dois mexem ali no arquivo, tá? São as opções na nuvem. Nunca mexi com isso aqui não, mas eu sei que existe porque já li sobre isso. Tá? Então são os recursos de trabalhar na nuvem aí. Aqui nós temos a opção Plot também, que é a mesma coisa do Print lá do menu de aplicação, é o mesmo comando na verdade, só que aqui no menu de aplicação chama Print e aqui chama Plot, mas é a mesma coisa. Tá? Aqui nós temos a opção Undo. O que o Undo faz? Ele desfaz uma ação. Então, por exemplo, você fez uma ação, não era para fazer aquilo ali. Então você vai lá em Undo, aí ele vai desfazer aquela ação. E tem a opção Redo. O que o Redo faz? Ele refaz uma ação desfeita. Você desfez uma ação, mas não era para desfazer. Aí você vem aqui no Redo e ele refaz. Tá? Esse é o Redo. Depois nós temos aqui a área de trabalho, chamada de Workspace. Então aqui ó, nós temos Drafting and Annotation, que é a que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso. Tá? São os comandos de 2D. Mas nós temos aqui também o 3D Basic, tá vendo? Ó, 3D Basic, 3D Modeling e AutoCAD Classic. Para quem trabalhava com versões antigas do AutoCAD, a tela, a interface era muito parecida com o AutoCAD Classic. Cliquem nele aí para vocês verem. Então olha só, aí tem a interface do AutoCAD Classic. O 2007, por exemplo, era desse jeito, as ferramentas. Acho que é 2000, acho que começou a mudar a partir da 2009, se não me engano. Sei que a 2010 já estava mudada. Tá? Então, para quem trabalhava com versões antigas, a interface era muito semelhante a essa aqui. Nós temos aqui também o 3D Modeling. O que seria o 3D Modeling? O 3D Modeling são as ferramentas de 3D. Tá? Então, está tudo dentro do mesmo AutoCAD, o 2D e o 3D. O 3D Modeling são as ferramentas de 3D. Então aqui nós temos, por exemplo, box aqui, ó, box, cilindro, se você quiser fazer um cilindro aí, ó. Aqui ó, box, cilindro, cone, esfera, pirâmide, wedge, que seria uma cunha, torus. Aqui tem as ferramentas extrusão, por exemplo, ó, extrude, loft, revolve, swap. Isso aqui já seria para um curso de 3D. Tá? Então o que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso
seria o Drafting and Annotation. Aí dentro do Drafting and Annotation, nós temos as ferramentas de 2D. Por exemplo, isso aqui se chama Ribbon. Então, quando eu falar para vocês Ribbon, é isso aqui, ó, esse conjunto de ícones aqui. A Ribbon, ela está dividida em abas e painéis. Então, quando eu falar aba, é isso aqui, ó, Home, Insert, Annotate, Layout, isso é aba. Então, cada aba tem um conjunto de ícones aqui. Em cada aba nós temos vários painéis. O que nós vamos trabalhar no nosso curso é essa aba Home. Dentro da aba Home nós temos vários painéis aqui, ó, Draw, tem aqui o Modify, Layers. Dentro de Draw nós temos os comandos de desenho. Quais são os comandos de desenho que nós vamos estudar no nosso curso? São esses aqui, ó, Line, Polyline, Círculo. Nós temos várias formas de definir círculos aqui, ó. Arco, também várias formas de definir arcos. Retângulo, aqui, esse é o REC, que eu falei para vocês, ó. É o retângulo. Tem polígono, tem aqui elipse, tá? Nós temos aqui a achura, gradiente, o boundary, que seria limite, spline, linhas infinitas, ponto, tá? E vários comandos. Esses são os comandos de desenho que nós vamos estudar no nosso curso. Depois nós temos aqui os comandos de modificação. Por exemplo, mover um objeto, copiar, esticar, rotacionar, espelhar, escalonar. O trim, você quer cortar, tipo, deixa eu fazer aqui uma linha, ó. Fiz uma linha aqui, torta, mas não tem problema, e outra linha. Então eu tenho duas linhas que se cruzam e eu preciso cortar esse pedaço aqui. Eu não posso deletar essa. Se eu deletar, eu perco o outro pedaço que eu queria que permanecesse ali. Então o que eu faço? Eu chamo aqui o comando trim, que é esse aqui, ó. Então o comando trim, o atalho dele é TR, seleciono um limite, que vai ser esse, dou Enter e agora eu clico no pedaço que eu quero cortar. Tudo que cruzar esse limite, na parte onde eu clicar, vai ser cortado ali, ó. Então é um comando muito usado isso aqui. Agora, eu consigo cortar esse outro pedaço? Não, porque ele já não cruza o limite mais. Quando eu cortei o pedaço do lado direito aqui, então esse pedaço agora já não cruza o limite. Eu não consigo cortar aquele pedaço mais. Esse é o comando trim, comando muito usado. Tem aqui o comando extend. O que seria o comando extend? Por exemplo, eu tenho uma linha aqui na frente e quero estender essa linha até chegar nesse limite. Então eu chamo o comando extend. Aqui. Comando extend, seleciono o limite, dou Enter e clico na linha que vai estender até ela. Pronto. Então acaba facilitando o nosso trabalho aí. Tá? Temos aqui o comando fillet, que é arredondar cantos, o comando chamfer, que é para chanfrar, né, os cantos são retos, tá? E vários outros comandos aqui de modificação. Offset, que a gente vai usar toda hora praticamente, tá? Comando juntar, quebrar linhas, reverse, que é reverter linha, e por aí vai. Depois nós temos aqui as layers, que são as layers, são camadas. Por exemplo, você pode colocar as linhas que representam as paredes numa camada com uma cor vermelha. Depois você coloca portas e janelas em outra camada com a cor azul. Você coloca outros objetos em outras camadas, como texto, por exemplo, numa outra camada com uma outra cor. As paredes, elas têm... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui é a camada 0, ela vem como padrão aqui no AutoCAD. Então eu posso alterar a cor, posso alterar o tipo de linha para essa camada. Então olha só, aqui nas linhas, deixa eu carregar aqui um tipo de linha. Olha aqui a quantidade de tipo de linhas que eu tenho aqui, ó. Eu posso carregar um tipo de linha para aquela camada. E todo objeto que eu desenhar em determinada camada vai sair com aquele tipo de linha. Aqui está a linha sólida, linha contínua, tá? Deixa eu cancelar isso aqui. Aqui, ó, eu tenho uma espessura de linha. Então, para a camada 0, eu quero colocar uma espessura 0,60. Para quem faz desenho arquitetônico, precisa colocar tipo parede é linha grossa, tá? Linha de corte, por exemplo, seria linha fina. Aí você vai colocando em camadas diferentes com espessuras diferentes. Aí na hora da plotagem você consegue perceber que a espessura está diferente. Aí tem transparência, tem outras coisas aqui. Isso são as camadas. A gente vai trabalhar com camadas aqui.
Depois nós temos texto, aqui que nós vamos trabalhar a parte de texto dentro de annotation. Aqui, ó, dentro de annotation nós temos o texto e a cota. Então isso é bem interessante porque é o seguinte, deixa eu diminuir a tela aqui. Eu vou fazer linhas de 50 unidades aqui. Vamos ver se deu certo. Tem algumas. Uma, duas. Só deu 2 linhas aqui, mas beleza. Então olha só, aqui eu tenho o comando de cota, que é a cota linear. Tá? Ele tem atalhos também, depois eu vou explicar os atalhos para vocês. Então eu chamei o comando e agora o que eu faço? Não, saiu do comando, deixa eu chamar de novo. Então, ó, clico no início, clico aqui no fim. Aí tem outro comando que é o para continuar a cota. Aí clico lá no outro, ele já coloca a cota para mim. Só que essa linha aqui tem 50 unidades. E o texto saiu num tamanho legal. Mas e se essa linha tivesse 5.000 unidades? O texto ia ficar do mesmo tamanho. Então, em relação ao desenho, ia ficar bem pequenininho. Aí, por isso, a gente precisa trabalhar com escalas. Por isso, ele está dentro de um painel chamado Annotation, que são as anotações, são informações do seu desenho. Tá? Quando a gente falar de Annotation, aqui que são anotações, são informações. Texto, cota, tabela, são informações do seu projeto. E para trabalhar com essas anotações, a gente precisa mexer com a escala do desenho antes. Por exemplo, eu quero que esse texto, esse número 50, na hora da plotagem, ele tenha 5 milímetros de altura. Você pega a régua, vai medir, o texto tem 5 milímetros de altura. Qual deve ser a altura do texto aqui no Model? O Model, quando eu falo, é essa área de desenho aqui. Qual deve ser a altura do texto para ele sair com 5 milímetros lá no papel? Aí entra a questão de escala. E se for na escala 1 para 75? E se for na escala 1 para 50, 1 para 100, 1 para 500? E se eu fiz o meu desenho em metros, se eu fiz ele em centímetros, se eu fiz ele em milímetros? Então tem todo um estudo em cima disso aí. Tá? Não basta colocar texto e ele já sai no tamanho que eu quero. Tá? Então tem que ter um cuidado aí. Mas a gente vai aprender a fazer isso. Depois nós temos aqui blocos. Criar e inserir blocos. O que são blocos? Você precisa colocar um carro no seu projeto. Você vai desenhar um carro? Pode até desenhar se quiser. Tá? Mas vai lá na internet, pega um bloco lá bonitinho, coloca no seu projeto. Não vai perder tempo. Ah, precisa colocar uma árvore. Dá para desenhar a árvore? Dá, porque alguém desenhou. Mas vai lá na internet, busca o bloco lá de uma árvore e coloca no seu projeto. Então nós vamos aprender a criar blocos, só para saberem como é, e a inserir blocos também. Propriedades, grupos, utilitários, para saber a área do projeto, tudo. Tá tudo aqui, a gente vai ver isso durante o nosso curso. Até aqui, tudo bem? Tá? Dúvidas? Não, né? Se tiverem dúvidas aí, vão perguntando. Aqui nós temos a área de trabalho. Tá? Então aqui se chama, essa é a área gráfica do AutoCAD, é onde nós fazemos o nosso desenho. Todo desenho é feito aqui. Aqui embaixo, ó, se vocês observarem aqui, você tem um Model. Model é onde nós fazemos o desenho. Layout 1 e Layout 2 é onde fazemos a plotagem do desenho. É aqui onde vocês organizam as pranchas. Tá? Elas são criadas aqui. Você pode criar quantos layouts você quiser, pode renomear. Tá? Aqui nós colocamos o desenho em escala. Dentro do Model, o desenho deve ser feito em escala natural, o tamanho real dele. Se a parede mede 10 metros, você vai fazer uma linha de 10 metros. Se ela mede 1000 centímetros, você vai fazer uma linha de 1000 centímetros. Aí no layout você coloca ele em escala. Configura o tamanho da folha e manda para imprimir. Tá? Então depois de configurado tudo isso aqui, você pode clicar na impressora aqui que ele vai direto para... Se eu quiser desenhar uma parede, por exemplo, pranchas diferentes, uma parede de 10 metros e uma parede de 1000 milímetros, como você falou. Pode fazer. Então seriam unidades. O AutoCAD trabalha com unidades. Então, o AutoCAD ele não trabalha com medidas. Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu fiz com a turma anterior. Eu quero fazer uma casa popular, 10 por 7, tá? 70 metros quadrados. Se eu estiver desenhando em centímetro, 10 metros são quantos centímetros? 1000. Então, eu vou fazer aqui um retângulo de 1000 por 700. Olha o tamanho que ele ficou.
Então a base aqui tem 1000, tá? A base tem 1000 unidades e a altura aqui tem 700 unidades. Eu quero fazer essa mesma casa em metros. Então a base vai ter 10 unidades, porque nesse caso uma unidade é igual a 1 metro e a altura vai ter 7. Olha a diferença de tamanho. Mas é a mesma casa. Tá? Só que o AutoCAD entende como uma unidade. Quem define quanto vale uma unidade para o AutoCAD sou eu que estou desenhando, quem está desenhando. Então, por exemplo, vamos pegar esse maior aqui. Ó. Eu quero fazer a parede interna. Qual a espessura de uma parede normalmente? 15 centímetros. Se eu estou trabalhando em centímetro, qual vai ser a distância dessa linha para outra linha? Quantas unidades? 15, porque eu estou trabalhando em centímetros. Uma unidade é 1 centímetro. Então, são 15 centímetros, são 15 unidades. Chamo o comando offset aqui. Pronto. Agora eu estou trabalhando em metros. Qual vai ser a distância entre essa linha e a linha de dentro? 0,15. Cuidado. A vírgula no AutoCAD separa x de y. Tá? E o ponto separa as casas decimais. Aí nesse caso vai ser 0,15. Então, olha só, comando offset, que faz cópia paralela, a gente não estudou ainda, vai estudar aí depois. Distância, 0,15 ou 0,15. Pego essa linha e jogo para o lado de dentro. Olha aqui, ó. E é o mesmo projeto. Ó. Na hora de plotar, o que vai acontecer? Eu vou configurar. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Tem um comando que chama MV. Aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu até configurar rapidinho aqui, só para vocês entenderem, o mesmo projeto. Deixa eu voltar aqui. Aqui, já explico, a gente não vai configurar a escala agora, mas para vocês entenderem onde muda a escala. É aqui, ó. Tá vendo? A escala se trabalha aqui. Aqui nós temos uma lista de escalas, está lá no Modo, se quiserem olhar aí, lá está 2.1, que é a escala 1 por 1. Clicando, aparece uma lista de escalas. Essas escalas estão corretas? Estão. Mas eu fiz 2 desenhos ali, é o mesmo desenho, 1 metro e 1 centímetro. Então qual escala eu vou usar? Como que o AutoCAD vai entender qual unidade de medida que eu usei? Eu que tenho que informar para o AutoCAD. Então o que eu faço? Vou chamar aqui Custom e vou criar uma nova escala. Deixa eu diminuir a tela que está aqui. Ó. E vou criar uma nova escala. Eu vou até adicionar aqui, ó. Vou colocar 2.50 para metros. Aí, aqui que entra o segredo na hora de plotar. Esse número 1 é uma unidade do meu desenho. Isso aqui eu explico em detalhes depois, tá? Não se preocupe em entender isso aqui agora, isso aqui é meio complexo. Se o meu desenho estiver em metros, então esse número 1 é 1 metro. 1 metro são quantos milímetros? 1000. Aí eu tenho que converter 1 metro em milímetros. E aqui é a escala é 50. Pronto, já configurei minha escala para metros. Vou criar uma nova escala para milímetro, para centímetro. 2.50 cm. 1 centímetro são quantos milímetros? 10. E aqui vai ser a escala 50. Esse é o segredo. Esse aqui eu coloquei 1000 e esse eu coloquei 10. Vamos tentar plotar aqui. Vamos colocar na prancha só. Deixa eu diminuir aqui. Vou lá no layout. Olha só, vou abrir 2 pranchas aqui. Ó. Vou colocar uma aqui. Essa aqui vai ser em centímetro, tá? Então deixa eu chamar a escala aqui e colocar centímetro. Olha só, esse desenho na escala 1 para 50 em centímetro. Eu deixei isso aqui do lado só para vocês verem a proporção. Agora eu vou colocar do lado aqui a de metro. Vai ser esse aqui agora, esse menorzinho aqui. Tá vendo? Estou dando zoom nele. Ó. E vou colocar a escala 1 para 50 de metro. Está do mesmo tamanho, ó. Opa, fechei aqui. Ali, se eu colocar um do lado do outro, 3. Aqui, ó. Olha lá, se vocês observarem, ele praticamente não, ele está exatamente do mesmo tamanho do outro. Só que esse foi feito em centímetro e esse foi feito em metro. Não, esse foi assim?
A gente colocou centímetro primeiro, né? Esse foi feito em centímetro, esse foi feito em metro. Na hora da plotagem, os dois são do mesmo tamanho. Porque a gente tem que configurar a escala. Então, quem escolhe a unidade de medida é quem está desenhando. O AutoCAD desenha em unidades. Aí você define quanto vale uma unidade para você. E configura a escala para aquela unidade. Tá? Dessa forma funciona. Então, aqui no Layout, é onde nós plotamos. E aqui no Model, aqui embaixo, é onde nós fazemos o desenho. Tá? Se o desenho sumir da tela, clica 2 vezes na bolinha do mouse e ele volta, ele vai ajustar ao tamanho da tela. Tá? Então, a escala está aqui, como eu disse, e eu estava explicando a área de trabalho, né? Então, aqui na área de trabalho é onde nós fazemos o desenho. Aqui em cima nós temos alguns controles. Ó. Aqui, ó. Esse sinal de menos que nós temos aqui é as viewports. Para 2D não funciona muito bem, até funciona, mas não... Basta você entrar aqui em Viewport Configuration List e você vai colocar quantas viewports você quiser. O que é uma viewport? Uma viewport é uma janela. Olha só, o mesmo desenho que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui, é o mesmo que aparece aqui, é o mesmo que aparece aqui. Mas, por exemplo, aqui eu quero ver na vista superior, de cima. Esse aqui eu já não quero ver na vista superior, eu quero ver de lado. Como é 2D, eu vou ver só uma linha, mas tudo bem. Aqui, vou ver na left. Aqui, ó. Meu desenho visto do lado esquerdo. Esse aqui eu quero ver do lado de baixo. Vai ser igual a esse, porque é um desenho 2D. Tá? Então, o de baixo aqui é o bottom. Cadê? Tá aqui, ó, bottom. Pronto, tá aqui meu desenho visto de baixo. Tá? Para 2D não funciona legal. Tem as vistas isométricas também. Onde estão as vistas? É essa segunda casinha aqui, ó. Tá? Cliquem lá, tá escrito top, você tem um bottom. Vamos clicando aí, você vai vendo como fica o desenho. Tá? Bottom, left, right, front, back. Depois tem as vistas isométricas aí, ó. SW isométrico. No 2D a gente trabalha com o top. Tá? Quando a gente faz o desenho em 2D, a gente vê da vista superior. Tá? Por que virou mais? O mais é porque tem mais viewports abertas. Tá? Aí quando volta, aí para voltar, pessoal, aqui, ó, aí volta menos aqui, ó. Por exemplo, eu vou deixar aqui for left. Aí, se você quiser maximizar qualquer viewport aqui, aí você clica no mais daquela viewport e vem aqui em maximize viewport. Ele maximiza aquela viewport. Aí volta a ser menos lá. Ou só single. Isso, o single é simples também, dá certo. Ou senão o maximize viewport. Qualquer um dos dois, tá? Depois, aqui do lado, nós temos as ferramentas de visualização aqui, ó, os estilos visuais. Para o 2D, isso aqui não funciona. Por exemplo, vou fazer aqui um box. Ó, um box aqui. Para eu girar a tela do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, é só apertar o Shift e a bolinha do mouse. Aperta o Shift no teclado, mantém o Shift pressionado, aperta a bolinha do mouse, mantém a bolinha do mouse pressionada e gira o desenho. Tá? Se você quiser fazer um desenho igual esse aqui, é só digitar box, o comando é box. Mas se fica no 2D mesmo, ele faz isso aí? Não. Faz. É porque você está digitando pelo atalho, né? É só digitar box? Digita box, você vai clicar em 3 pontos. Um ponto, outro ponto e depois você vai determinar a altura. Se estiver na vista top, você não vai ver a altura, você só vai ver quando tirar a tela. Quando a gente desenha em 3D também, a gente já desenha com medidas exatas, né? E basta digitar. Então aqui eu tenho um box. Aí aqui nos estilos visuais, por exemplo, ó, ali está 2D wireframe. Se eu colocar conceitual, o 2D wireframe é arame, né? Aramado, seria forma de arame 2D. Eu tenho um conceitual ali, ó. Para 3D a gente trabalha mais com o conceitual. Tem o Hidden, que é forma de arame, só que ele esconde as arestas que não se veem dessa vista.
Por exemplo, se eu colocar aqui no 2D Wireframe, olha lá, eu vejo aquela linha aqui no fundo. Ó. Quando eu coloco no Hidden, olha lá, eu não vejo aquela linha no fundo. Tá? Eu não consegui fazer aqui o box. Aperta. Tá, chamou o Command Box. Box. Enter. Clica na tela. Certo. Clica em outro ponto da tela. Certo. E clica em um terceiro ponto da tela. Certo. Você tem que fazer retângulos, tá? Você está fazendo ele muito fininho. Pode clicar no terceiro ponto. Não. Terminou? Cliquei. Terminou não, lá na linha de comandos tem coisa lá. Essa é a linha de comando? Na linha de comandos é lá embaixo. Clica num ponto qualquer da tela. Certo. Pronto, agora terminou. Aperta o Shift com a bolinha do mouse. Shift no teclado, lá tô em cima do Ctrl lá. Não tá escrito aqui. É. Isso, pode girar, pode levar o mouse assim. Aí. Então, voltando aqui, aqui são os estilos visuais. Então, tem um Hidden, tem um realístico, quando você coloca materiais nesse objeto. Você vai fazer uma casa, vai colocar, sei lá, um azulejo na parede. Aí o realístico ele mostra como vai ficar na realidade. E outras opções aqui, tá? Que eu não vou explicar porque no 2D a gente não vai usar. O que a gente vai trabalhar aqui no curso é o 2D Wireframe. Tá? Esse é o que nós vamos trabalhar, 2D Wireframe. Para 2D. Aí quando a gente estiver trabalhando 3D, se vocês forem fazer o curso 3D, a gente vê as outras opções. Aqui nós temos a ViewCube. Que seria um cubo de vista. O que seria ViewCube? São as vistas também, olha lá, vista top, você vai clicando lá no cubo, lá, ó, pode clicar nos cantinhos aí, para ter uma vista isométrica, entre uma vista e outra. Então você tem várias opções aí. Nesse caso você não está girando o desenho, está apenas mudando a vista do desenho. Tá? Só isso. Como a gente não gira para ver o desenho de cabeça para baixo, então a tela gira para você. Tá, mais ou menos isso. Então o desenho vai girando, mas você não mudou o desenho de local, de lugar, de coordenada. Ele continua na mesma coordenada. Eu particularmente não gosto de trabalhar com essa ViewCube. Eu prefiro trabalhar aqui, ó. Eu acho mais fácil aqui do que a ViewCube, mas é questão de gosto. Tá? Pode trabalhar com a ViewCube à vontade. E se a ViewCube não aparecer? Aqui, ó, nesse sinal de menos aqui nos controles, é só marcar a opção ViewCube. Tá? Porque se ela estiver desmarcada, ela não vai aparecer aqui. Tá? Então, se ela não estiver aparecendo, marca o ViewCube aqui. Lembrando que eu estou falando da versão 2013, tá? Pode ser que as versões anteriores tenham alguma diferença. A 2012 é igual, mas a 2010, por exemplo... Não, 2010 tinha ViewCube, sim. Só que a versão 2010, por exemplo, não tem esses controles aqui, ó. Para mudar as vistas, a gente tinha que entrar aqui dentro da aba View, aí mudar as vistas por aqui, ó, aqui as vistas. Tá vendo? Aí já na versão 2011, se não... 2011 tinha isso aqui? Acho que não tinha não, hein? Versão 2012 que apareceram esses controles aqui em cima. Tem eles, nas versões antigas também tem, só que não aqui, tá? Nesse lugar. Aqui nós temos uma barra de navegação. O que seria essa barra de navegação? O PAN está aqui, ó. Esse Stairwells, que é o primeiro, eu não vou explicar, isso aqui é de 3D, tá? A maioria deles é... Ele tá como se fosse tampado, nem aparece aqui no É porque deve estar dentro de um comando, tá? Não, porque está aberto lá em cima. Tá? É porque quando está dentro de um comando, ele ignora outro. Então o Stairwells, que é o primeiro, eu não vou explicar. A gente vai usar isso aqui mais para 3D. Aqui nós temos o PAN. Qual que era o PAN? Aquele que você aperta a bolinha do mouse e leva o desenho para o lado. Mas se você preferir, eu prefiro o mouse. Mas se preferir, pode clicar aqui. Aí você leva o desenho, só que não é com a bolinha do mouse mais. Agora é com a tecla esquerda do mouse. Mas a função dele é a mesma. Tá? A função dele é a mesma. Aqui embaixo nós temos o zoom. Tem várias opções de zoom aqui, ó. Zoom Extends é aquele que você aperta 2 vezes a bolinha do mouse. O Zoom Window, por exemplo, eu quero visualizar esse desenho pequenininho aqui, ó. Aí eu venho aqui no Zoom Window, aqui, faço um retângulo clicando em 2 pontos em volta dele, aí, ó. Esse é o Zoom Window, ou senão uma parte do desenho.
Eu quero zoom só nessa parte aqui, ó. Eu quero ver esse detalhe do meu desenho. Aqui, ó. Dou zoom naquela parte. Tá? Tem outras formas de zoom. Tem como fazer isso pelo mouse? Do zoom? Só rolando a bolinha do mouse. Você coloca o cursor próximo e rola. Tá. Outra opção seria entrar no comando zoom. O atalho dele é a letra Z. Você digita Z, Enter. Aqui, ó, na linha de comandos aqui embaixo, você vem na opção aqui o Window. Clica nele e ele faz assim, tá? Assim, o mouse sozinho não tem como não. Não. Bom, continuando aqui então, dentro da barra de navegação então, nós temos essas opções. O primeiro é o Pan, o segundo é o Zoom. Depois nós temos aqui o Orbit. O Orbit para o 2D também não funciona. Funciona, mas não tem necessidade. Orbitar é passear pelo desenho, viajar pelo desenho. Quando você aperta o Shift, a bolinha do mouse, isso aqui é um Orbit. Tá? Então, por exemplo, ó, Shift, a bolinha do mouse, eu estou orbitando o meu desenho. Tá vendo aqui, ó? Estou orbitando o meu desenho. Só que tem como fazer isso pelo comando também, que é aqui, o Orbit. Então aqui nós temos algumas opções de Orbit. Tem o Orbit, esse aqui, só que aí você não vai usar a bolinha do mouse mais, vai usar a tecla normal do mouse. E tem esse Continuous Orbit aqui. O que é o Continuous Orbit? Olha só, você clica na tela, joga o cursor para o lado e solta. E ele vai girar o desenho. Bom, aqui nós temos outras opções também que não vem ao caso, que não seria para um curso de 2D, tá? Como esse aqui embaixo, tá bom? Então, vamos parar por aqui na barra de navegação. Aqui embaixo nós temos a linha de comandos, ó, aqui. Tá? Se vocês observarem, a linha de comandos, ela... Type a command aí? Isso, o type a command seria digitar o comando. Todo bom cadista sempre observa a linha de comandos, tá? Porque é na linha de comandos onde nós vamos ver o que o comando está pedindo naquele momento. Por exemplo, digitem aí POL, P-O-L, não precisa nem clicar lá embaixo, só digita P-O-L, Enter. O que está dizendo lá na linha de comandos, lá embaixo? Entre com o número de lados. O polígono faz de 3 a 1024 lados. Coloquem aí 8. O que está dizendo na linha de comandos agora? Specific o centro do polígono. Agora ele está te pedindo um ponto. Pode ser uma coordenada, que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Ou você pode clicar na tela. Então cliquem na tela, em qualquer lugar. O que ele está perguntando agora? Para você escolher uma opção. Se é inscrito ou circunscrito. Coloquem inscrito. Como eu faço para escolher a opção inscrito? Digita a letra maiúscula e Enter. Cuidado, vocês não precisam colocar a letra I em maiúsculo. Pode ser minúsculo, mas tem que ser a letra maiúscula. Tá? Então, I, Enter. E agora ele está pedindo o raio. Coloca aí, um raio qualquer. Esse raio ou vocês podem digitar ou podem arrastar o cursor. O meu está saindo de lado assim porque a minha tela está girada, tá? Pode olhar até pela ViewCube aqui. Mas aqui, vocês podem arrastar o cursor e clicar em qualquer ponto. O raio vai pegar o centro do polígono até o ponto que você clicou. Vou colocar aqui na lista top. Tá aqui, ó. Tá aí então o meu polígono. Vocês viram que é na linha de comandos onde ele pede o próximo passo do comando. Chamem o comando REC. O atalho o comando é retângulo, né? Retângulo. Mas o atalho é REC. Então, REC Enter. O que ele está pedindo na linha de comandos? Especifique o canto do primeiro ponto. Então, cliquem na tela. Como eu saio daqui da mão? Essa. Sempre essa. Isso. Aí digita REC. Então, REC Enter. Isso. Agora ele está pedindo o primeiro canto. Clica na tela. Agora ele está pedindo o canto oposto, ou o outro canto. Então arrastem o cursor para qualquer lado e cliquem num outro ponto. Pronto, terminou o comando. Então cada comando ele vai pedir uma coisa diferente. Tá? Então nós temos que observar a linha de comandos. Aí você pergunta, eu posso observar do lado do cursor? Pode.
por exemplo, comando polígono. Olha só, a mesma informação aqui na linha de comandos é a mesma informação do lado do cursor. Mas se eu desligar essa opção aqui na barra de status aqui embaixo, o DIN, se eu desligar essa opção, eu não tenho informação do lado do cursor mais. Tá? Então nem sempre eu tenho que observar do lado do cursor, porque às vezes a informação não aparece. Mas aqui na linha de comandos sempre vai aparecer. Essa linha de comandos, ela é flutuante. Ó, basta clicar nessa parte cinza aqui e você pode levar ela para onde você quiser. Tá? Pode colocar ela fixa aqui em cima. Ó. Aqui, ó, ficou fixa aqui. Você pode carregar ela para qualquer lugar. Tá? Então, essa é a linha de comandos. É uma linha muito importante. E se ela sumir, desaparecer, Ctrl 9. Tá? Aperta a tecla Ctrl mais o número 9. Ele vai perguntar se você quer desligar. Coloca sim. Aí ela vai sumir. Só que se ela sumir, você não vai saber o que o comando está pedindo. Aí coloca Ctrl 9 de novo. Então Ctrl 9, pronto, voltou. E aí você posiciona onde você quer que ela fique. Para quem trabalha com 2 monitores, igual no meu caso assim, você pode colocar isso aqui num monitor e faz o desenho. Às vezes você precisa liberar espaço aqui. Essa ribbon aqui também, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Se você clicar nela, você vai clicando nela, ela vai recolhendo aí, ó, lá do lado do Express Tools. Isso, clica na primeira setinha aí do lado do Express Tools. Tá vendo? Ela vai recolhendo aí para liberar espaço. Depois você clica novamente, ela tem uma hora que ela some toda e depois ela aparece de novo. Tá? Isso para liberar espaço. Aqui embaixo, ó, nós temos o contador de coordenadas. Aqui, ó, contador de coordenadas. Dentro do contador de coordenadas é a posição do cursor. Tá? É a coordenada da posição do cursor. Então, quando você mexe com o cursor na tela, pode observar que aquele número vai mudando. Tá vendo? Essa é a coordenada do cursor. Então, o primeiro número corresponde ao eixo X, o segundo número corresponde ao eixo Y e o terceiro número corresponde ao eixo Z. Tá? Essa é a coordenada. A gente vai estudar coordenadas, acho que na aula de quarta-feira, depois de manhã. Aqui nós temos na barra de status, dentro da barra de status aqui, funções muito importantes. Por exemplo, ó, vou chamar o comando line, chama o comando line aí, L Enter. L Enter. Então, olha só. Eu quero fazer uma linha aqui na horizontal. Tá vendo? Eu não consigo fazer essa linha na horizontal. Assim, certinho. Eu poderia até tentar adivinhar isso aqui. Mas para isso existe essa opção aqui que se chama orto. O atalho dele é F8. Tá? Então, ou eu posso clicar aqui ou apertar a tecla F8. Olha só. Aí, mesmo mexendo com o mouse para cima ou para baixo, a linha fica na horizontal. Se eu colocar aqui na vertical, ela vai ficar sempre na vertical. Ou horizontal ou vertical. Tá vendo? Ela não vai ficar torta, com outro ângulo. Tá? Se eu desligar a opção orto, aí. Agora, se ela estiver atrapalhando, eu não quero linha sempre na horizontal, vai lá e desliga o orto, dentro do comando, sem sair do comando. Outra coisa, nós temos aqui outra opção que é o OSNAP. Por exemplo, o OSNAP está desligado. Eu quero fazer uma linha. E essa linha, eu quero que ela comece exatamente no início dessa outra. Então, olha, ó, fiz uma nova linha. Aparentemente, parece que está certo. Só que quando eu dou um zoom ali, olha a diferença. Isso aqui em projeto é um erro grave. Tá? Não pode nem acontecer isso aqui. Tá? Se eu diminuir o zoom, olha lá, parece que está tudo certinho. Tá? Mas quando eu dou um zoom ali, ó, eu vejo que está errado. Para isso, existe a opção OSNAP aqui, ó. O OSNAP, no caso, o que ele faz? Ó, quando eu aproximo o cursor do início da linha, ele já me mostra onde está o início. Eu vou lá e clico naquele quadradinho. Pronto, o ponto ficou exato agora. Aí eu não vou ter problema aqui com aquelas distâncias erradas. Tá? Esse é o OSNAP que faz. Na aula de amanhã a gente vai estudar com detalhes essa questão do OSNAP aqui. E outras opções que nós vamos estudar com mais detalhes, tá? Aqui do lado, para a gente terminar a aula de hoje, aqui nós temos o Model.
E se eu quiser alternar entre o model e o paper space, o que é o paper space? O espaço do papel, basta clicar aqui, ó. Então quando eu clico aqui nesse model, eu vou lá para o paper space, que é a mesma coisa que clicar aqui em layout, ó. Tá? São as pranchas, onde eu vou trabalhar as pranchas. Tá? Depois, para voltar para o model, eu tenho que clicar aqui, ó, em model. Tá? Aqui, ó. Tá? Eu posso até clicar aqui, ó. Eu clico em paper aqui, só que na verdade ele vai trabalhar dentro dessa viewport aqui. Qualquer coisa que eu desenhar aqui dentro, ele vai sair aqui no model, aqui. Tá? Se eu deletar alguma coisa, deleta aqui também. Então nesse caso eu prefiro desenhar no model por aqui, ó. Tá? Desenho por aqui. Tá? Aqui nós temos a escala, como eu disse na aula de hoje. Tá? Só que a gente precisa configurar a escala primeiro. Se o meu desenho estiver sendo feito em milímetro, essa escala está correta, porque ela já está configurada para milímetro. Se eu estiver trabalhando em centímetro ou metro, eu tenho que configurar todas as escalas antes de usar. Tá? Ou todas ou as que eu vou usar. Não precisa configurar todas. Tá? Pelo menos as que eu vou usar. E aqui nós temos outras funções, por exemplo, como adicionar escala automaticamente e outras funções que nós temos aqui que a gente vai vendo no decorrer do curso. Até aqui, alguma dúvida? Não. Eu não consegui desvencilhar esse triângulo daqui, não. Mesmo apertando o ESC aqui. Fazer o quê? Aqui, ó. Fui desvencilhar para tentar fazer uma linha. Aí chama o comando line, L Enter. Ah, Aí você tem que entrar no comando, chamar o comando, L Enter. certo. Clica na tela e clica em outro ponto. Aí essa é a linha. Porque em qualquer comando você tem que chamar o comando específico. Se é retângulo, é o comando REC, se é uma linha, é o L, né, de line. Tá? E por aí vai. Se é um círculo, é a letra C. Aí você pode ir clicando. Clica nesse ponto aí. Aí ele já vai pedir o próximo ponto. Desce o cursor. Isso, faz uma próxima linha. A linha está indo reta assim na horizontal ou na vertical, porque o orto está ligado lá embaixo. Se você desligar o orto, ele não vai ficar retinho assim. Só clicar em cima do orto, pronto, aí tá vendo? Aí você já mexe com o cursor. Por que tá aparecendo eu não vi no seu aí essas linhazinhas aqui. Tá, isso é um monte de informação, são essas funções aqui embaixo, ó. Por exemplo, pode ser o DIN, pode ser o OTRAC que costuma aparecer também, tá? Depende da função, isso. Aí a gente vai estudar as funções amanhã, o que cada uma faz. São informações do seu projeto, são as opções. Tá? Chama linha de status. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente se vê amanhã, então, às 5h30, né? Horário de vocês? Isso. 5h30, tá bom? Então, até amanhã. A parte